Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Daqui a pouco eu converso com o ex-deputado federal Márcio Bittar, hoje integra a direção nacional do PSDB, e vem aqui nos falar da conjuntura política, ele que tem visitado o estado do Acre, o interior, tem visitado o país também, e é uma pessoa que sempre tem algo interessante a dizer. Daqui a pouco a gente conversa com ele. Olha, deixa eu dar um recado aqui para você que está buscando uma boa escola para o seu filho. As matrículas já estão abertas nesse período e eu quero falar aqui do Colégio Vitória. É parceiro da Rede Pitágoras, tem tudo para que seus alunos aproveitem os melhores anos aprendendo, vivendo e crescendo num ambiente que o incentive a vencer desafios. Material didático com metodologia inovadora, estrutura nova com laboratórios de química, física, informática, biologia, uma qualidade de ensino diferenciada e as matrículas abertas. Você liga 3224-8091 e obtém mais informações sobre o Colégio Vitória. Muito bem, o ex-deputado federal Márcio Bittar, por favor, pode vir para cá. Boa noite. Boa Tudo noite. bem? Tudo bem, prazer estar aqui. Então, eu andei lendo um artigo seu esses dias e, mais uma vez, a gente tenta entender a realidade política, social do país. E a conclusão que eu chego pessoalmente é que não existe nem explicação simples e nem respostas simples para os problemas que estão aí. Como é que o senhor vê essa realidade da política e da sociedade hoje? Bem, primeiro, muito obrigado aos que nos prestam a sua audiência. É um prazer imenso estar aqui de novo. Muito obrigado à TV Gazeta. É um prazer reencontrá-lo. E a sua equipe, que eu conheço há um bom tempo. Aliás, hoje, quando eu estava entrando aqui na TV, passou um rapaz, um adolescente. Eu pensei que a primeira vez que eu vim à Gazeta, esse rapaz não existia ainda, né? O tempo passa muito rápido. Mas veja bem, Rogério, chegamos ao fundo do poço, do fundo do fundo. O Brasil e o Acre. Nós vivemos uma crise gravíssima, que é tudo, é política, é econômica, e principalmente, o que mais me chama a atenção é uma crise moral. Do vale tudo. Terminamos o ano com os três poderes sem se entender. É numa crise institucional nunca vista no Brasil. Veja bem, o Estado brasileiro não consegue oferecer nada que preste. O Estado brasileiro arrecada, como todo Estado, arrecada dos pagadores de impostos para prestar uma saúde pública de péssima qualidade. Na educação, nós estamos nas últimas notas no exame do PISA, pioramos em matemática, em português e em ciências. Hoje nossos alunos estão terminando o ensino médio sem saber interpretar um texto, sem decorar uma tabuada. Quer dizer, estamos muito ruins em todos os exames. Na violência, está aí o Brasil agora, viu aquilo que eu já alertava na época de campanha de governador. Eu dizia na época da campanha do governador que o crime organizado já estava dentro das cadeias daqui no Acre. E à época o governador fez ouvido de mercador. E agora explodiu isso. Então nós estamos no fundo do poço. A única vantagem de estar nessa situação é porque não tem mais para onde afundar. E o Brasil vai ter que sair dessa crise. E essa crise tem que ser... ela tem que servir para produzir, né, uma classe política, uma classe dirigente, porque também envolve o legislativo. Você tem hoje desembargadores, juízes, denunciados que, lógico, membros desse poder tão importante, denunciados como pessoas que foram aliciadas pelo mundo do contrabando, do tráfico. Agora mesmo nesse episódio de Manaus, há denúncia de envolvimento de pessoas do Poder Judiciário. Tudo isso aí é o que todo mundo vê na mídia e sente na própria pele. Agora, a grande pergunta é como é que o Brasil vai voltar a ser grande? E uma eleição não vai resolver isso. Porque uma eleição não muda todo o sistema político, não muda toda a classe política. Sim, não muda. Não muda mesmo. E nem eu estou aqui para dizer a você que eu tenho certeza absoluta que o Brasil vai aproveitar esse sofrimento, esse parto de 2 anos, para sair disso muito melhor, muito mais maduro. Eu torço por isso, mas não tenho certeza que vai acontecer. E você tem toda a razão. Vamos pegar o caso do caos na segurança pública. É resultado de 50 anos de lavagem cerebral, de um pensamento de esquerda deturpado, que tenta explicar o crime e o criminoso a partir de questões sociais, o que é uma visão equivocada e preconceituosa, porque a pobreza não justifica a marginalidade. Você tem países muito mais pobres do que o Brasil, com índices de criminalidade infinitamente menores do que o Brasil. Então, e você tem toda a razão, porque é um conjunto de medidas. Uma delas, o Brasil precisa mudar a Constituição e transferir para o governo central a obrigação do controle ao crime organizado, porque crime organizado não tem fronteira.
não tem fronteira nacional e nem fora. É o caso aqui do nosso estado. Nós fazemos divisa com países que produzem cocaína, o contrabando de arma, o contrabando de droga, que alimenta o crime organizado, não tem fronteira, portanto tem que passar para o governo federal. É preciso, e eu propus isso quando deputado federal, é preciso ao mesmo tempo endurecer a pena daqueles que cometem crimes hediondos, estupro, morte, sequestro, que precisam ser excluídos da sociedade, e é preciso separá-los do batedor de carteira, o cara que às vezes pulou o muro para roubar um bujão de gás, porque esses podem ser ressocializados, esses podem cumprir penas alternativas, e hoje está tudo muito misturado. O sistema prisional está completamente falido. Você tem dados oficiais do próprio governo, que não são tão confiáveis, dá conta de que tem mais de 600 mil presos, dos quais 250 mil não foram a julgamento. Quer dizer, com certeza você tem pessoas que não precisavam estar ali. E, ao mesmo tempo, você também dar às forças policiais, porque vamos lembrar, o Estado foi criado em primeiro lugar para garantir a segurança. Depois que veio educação e saúde, o Estado foi criado em primeiro lugar para ele ter o monopólio da lei. Então, em vez de que eu e você, no tempo das cavernas, resolvíamos as coisas no corpo, na briga pessoal, no meio da rua, se criou o Estado para ele dirimir as dúvidas. Então, os agentes da lei precisam ter mais proteção constitucional. Tudo isso que você fala, à luz da razão, parece muito factível. Quer dizer, é uma explicação lúcida, racional, e só que, para implementar isso, não só na área da segurança pública, mas em todas as áreas do governo, do Estado, que apresentam falhas, ineficiência, etc., para se implementar isso, é preciso estar exercendo o poder. Só que quando chega na eleição, às vezes um discurso populista, às vezes a compra do voto descarada, acaba convencendo a população. E aí o conteúdo, né, o know-how, não ocupa o lugar devido. E isso se perpetua. Como é que resolve isso? Você tocou num ponto que vem me chamando muita atenção, você tem toda a razão. Por isso que eu venho dizendo, ao longo de muitos anos, eu escuto muito todo mundo dizer o seguinte: olha, o candidato a prefeito, a governador, tem que ter programa. Tem que ter programa. De fato, tem que ter. Né? E eu, quando fui candidato, tinha o meu, debati, apresentei e ainda está na minha cabeça. Mas antes do programa, Rogério, tem que ter caráter. Porque se não tem caráter, valores cristãos que estão em desuso, vamos lá, vamos pegar alguns. Por que eu consegui me blindar? Primeiro, graças a Deus. Mas por que eu consegui me blindar e meu nome não está em lista nenhuma? De nada. Nem de super salário, nem de passagem, que era legal, podia até ser imoral, mas era legal. Nem nisso o meu nome aparece. Eu passei pela primeira secretaria, ajudei a administrar um orçamento do tamanho do estado do Acre. Uma das razões que eu dou graças a Deus é porque eu tenho valores cristãos comigo. Por exemplo, respeitar pai e mãe, honrar pai e mãe, honrar minha família. Isso sempre me ajudou. Por quê? Porque eu morro de medo de decepcionar a memória do meu pai. Eu morro de medo, de vergonha, de decepcionar a minha família. E isso o que é? É um valor cristão. Porque tentação, todos nós temos tentações ao longo da vida. O que é que te segura? Se você tem valores. E é isso que vem primeiro do que o programa de governo. Porque senão, se você não tem valor, se você não recupera... Tanto que o meu programa de governo, antes de falar de educação, de saúde, de infraestrutura, de segurança pública, falava que o governante tem que recuperar os valores morais, até para servir de inspiração a gerações. Caso contrário, Rogério, você encomenda um programa de governo, interpreta o programa na época da campanha, e depois você passa a campanha e pode esquecer aquilo, que é o que vem acontecendo. A esperança é que as pessoas, a sociedade, tomem lições desse processo que o Brasil vive. Em última instância, a responsabilidade é do povo, é de todos nós. Mas aí nós temos que fazer uma ressalva positiva. Quando o povo foi à rua em 2013 e surpreendeu a todos nós que eu falo, os políticos, e naquela época eu era deputado federal, as pessoas saíram à rua e o Congresso, os partidos, todo mundo. Ficou, o que está acontecendo? Ora, as pessoas simplesmente foram para a rua e disseram: olha, eu não aguento mais trabalhar, gerar riqueza. Uma parte da riqueza que eu gero, eu dou para o Estado através de imposto, de contribuição para o Estado, e não recebo serviço. As ruas no Brasil inteiro, inclusive no Acre, lotaram de pessoas, sem controle de ninguém. Não tinha partido político, não tinha político nenhum dentro. Surpreendeu o Congresso,
Mas o Poder Executivo, o Poder Legislativo quase nada fez para atender aquilo. Aí veio o impeachment. Quer dizer, quem fez o impeachment foi o PSDB? Não. Foi o PMDB? Foram todos esses partidos juntos? De jeito nenhum. Quem fez o impeachment, quem exigiu a saída da Dilma da presidência da República, foi o povo brasileiro. E é por isso que eu disse no seu programa na última vez, e agora cabe repetir. Eu dizia que eu rodei o estado inteiro, e uma das coisas que eu disse nas reuniões e entrevistas é que os eleitos atentem-se para isso. Porque a tolerância do povo brasileiro com o mal feito, com o desperdício, está acabando. E isso fez com que várias figuras importantes hoje estão aonde? Na cadeia. Pois é, aí a gente começa a pensar na possibilidade de uma mudança maior no cenário político em 2018, assim como já começou em 2016. Né? Pensar na possibilidade, não quer dizer que vai acontecer. Aí, nesse sentido, como é que a gente vai especular sobre 2018 com tanta coisa ainda para acontecer, Operação Lava Jato, né? A própria movimentação da sociedade brasileira, que às vezes surpreende, como em 2013, e no Acre, essa discussão que já está colocada, né? Com alguns nomes, inclusive, já se colocando como candidatos. Veja, eu acho que tem que ter critério. Então, por exemplo, o que é que deve unir todos nós que não somos petistas? Na minha opinião, tem duas questões fundamentais. Primeira, não pela ordem de importância, mas uma delas, a recuperação da economia acreana. E aí tem que ser outra visão, não é a da esquerda. Tem que ser a visão liberal, porque é ela que funciona. É a do mercado, que é muito mais justo do que a do compadrio. O mercado é muito mais justo. Da iniciativa privada, da livre iniciativa, do apoio do Estado ao setor produtivo. É isso que gera emprego e renda. Então, o que deve nos unir? Primeiro, isso. Quer dizer, o fim da paralisação econômica do Acre. Nos voltarmos para o Peru, nos ligarmos ao Peru no acordo binacional entre Brasil e Peru. Eu dizia isso na campanha de governador. E através do Peru e com o Peru, que cresce muito mais do que o Brasil, produzir e comercializar. É só isso que pode fazer o Acre começar a ser menos dependente de Brasília e gerar o emprego que tanto faz falta às famílias acreanas. E, completando, não menos importante, o que deve nos unir é o apego, o amor à democracia. Que significa dizer o quê? Nós voltarmos a ter governo que respeite a lei, que não seja fora da lei. Porque nós temos governos hoje que são fora da lei, que vivem burlando a Constituição. Então temos que ter governos que respeitem a Constituição, que respeitem a lei, que não se sinta acima do mal e do bem, e que exerça tolerância, que também é outro valor cristão, que casa muito bem com a democracia, que significa dizer, tenha a crença que você quiser, pense o que você quiser pensar sobre partido, sobre isso, mas respeite o desejo e as diferenças dos outros. Para mim, esses dois conjuntos de opiniões devem ser o norte da unidade da oposição. Encerrar, Márcio, porque o que acontece hoje? A gente vê muita discussão sobre quem vai ser candidato ao quê, e muito pouca discussão sobre o que realmente interessa, que é o que vão fazer. Então, eu volto a dizer, o que vai fazer, qual é o programa que o Acre tem que ter? O programa tem que ser crescimento econômico, com transparência, com democracia e respeito às opiniões. Ponto. Esse é o programa. Você esmiuça isso ao longo desse próximo ano. Eu já ofereci ao Gladys o programa de governo de 2014. É lógico que ele tem que fazer adaptações, mas o cerne dele, o espírito dele é o mesmo. Não mudou nada. E mais do que isso que eu quero te dizer, mais importante do que o programa de governo, que é importante, é o caráter. Que é o que vai garantir que a pessoa está defendendo aquilo que ela acredita de verdade na época da campanha. E para dar unidade, o que é que tem que acontecer? Critério. No caso do Senado, né, com vários nomes aí já. Eu acho que vale para tudo, vale para o Senado, vale para o governo. Por quê? Se você não estabelece critérios e as pessoas se submetam a eles, aí vira no pessoal. Veja, eu já disputei o governo do Estado. Por um ponto, eu não sou hoje o governador do Estado. E eu sou o primeiro que disse na reunião da bancada, mais o Bocalão e eu, que nós temos que ter um critério que é mais simples do que tudo, que qualquer pessoa entende, qualquer pessoa que está nos assistindo, uma criança entende isso. Qual deve ser a nossa chapa? Ela deve ter os 3 nomes mais fortes, para o governo e para o Senado, e ponto. Eu quero ser candidato ao Senado. Também não fecho 100% a possibilidade de ir para o governo, porque nós não podemos, na minha opinião, deixar todo o peso e responsabilidade nas costas do Gladson. Quem é que sabe o que pode acontecer? Temos que ter alternativa, até para que isso não pese
100% desde já, só nas costas dele, né? Mas a minha tendência é disputar o Senado. Agora, outros têm esse direito, mas temos que nos subordinar à vontade das pessoas. Se a opinião pública me for favorável, ninguém pode me excluir. Mas se o caso contrário, eu não posso impor meu nome. Essa é uma regra simples, democrática, eficiente e que todo mundo entende. Quer dizer, vamos escolher o melhor nome para o governo e os 2 melhores nomes para o Senado. Assim você une a oposição. Se não tiver critério, aí complica, porque vai no pessoal, e se for no pessoal, da vontade pessoal de pessoas, aí vai ter umas 2 ou 3 chapas. Aí você acaba dividindo a oposição e pela quantidade de candidato ao Senado, você acaba produzindo candidato ao governo, facilitando o jogo para a Frente Popular. Conversei aqui com o ex-deputado federal Márcio Bittar, do PSDB, integrante da direção nacional do partido. Muito obrigado, Márcio. Rogério, eu que te agradeço, é sempre um prazer conceder a entrevista para você. Muito obrigado. Aí eu reconheço aqui a capacidade sua na entrevista, do conteúdo. E eu espero que a gente possa ter ajudado nesse bate-papo para conversar com as pessoas. E eu quero só terminar dizendo que, apesar de tudo, eu sou um brasileiro otimista. Eu espero, não tenho certeza, mas o que eu espero e acredito é que o Brasil saia desse pato, dessa crise nacional e local, maior, mais maduro, preparado para decolar essa nave chamada Brasil. Vamos fazer um intervalo, o Gazeta Entrevista volta daqui a pouco. Até já.